Estamos de volta com o Master News dessa quarta-feira aqui no Sistema Master de Comunicação. São 180 minutos, muita entrevista, informação e notícia para você que está aí do outro lado acompanhando a TV Master no canal 520 e 20 da NET. E também lá em Cajazeiras, aqueles que estão acompanhando pela NetLine no canal 37. Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos agora tratar de um assunto muito importante que fala sobre a violência contra a mulher. Nós estamos agora no terceiro mês do ano, mês de março, dedicado à mulher. Na próxima sexta-feira é o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos trazer aí várias pautas ao longo deste mês, tratando sobre a mulher, falando exatamente de assuntos que dizem respeito e atingem as mulheres, seja de forma positiva, seja de forma negativa. E agora comigo aqui ao meu lado, em câmera aberta, a pastora da Igreja Metodista de João Pessoa, Tayana Assis. Ela que vai falar sobre a quarta marcha pelo fim da violência contra a mulher, que é um evento realizado pela Igreja Metodista aqui de João Pessoa. Ela vai falar sobre um pouco sobre o surgimento dessa igreja e também sobre as iniciativas de eventos como esse, que é de tamanha importância para a sociedade aqui de João Pessoa e também da Paraíba, para que as pessoas possam, enfim, estar aí participando, se sentindo tocadas e estarem ativamente realizando eventos como este, em parceria com igrejas e com outras instituições que vêm aí abraçando a causa pelo fim da violência contra a mulher. Seja muito bem-vinda à TV Master, ao programa Master News. Boa noite, já adentramos a noite aqui de quarta-feira. Pastora, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, Naricele. Boa noite a todas e todos que nos ouvem nessa noite, nos assistem nessa noite. Nós ficamos muito felizes com o convite, com a possibilidade de partilhar, né, essa iniciativa que tivemos e junto com todos os outros setores da sociedade. Como a Naricele disse, eu sou pastora da Igreja Metodista, aqui em João Pessoa. Nós como igreja, surgimos, né, na Inglaterra, no século XVIII. Então, uma igreja tradicional, antiga, veio para o Brasil em missão. Uma das nossas características principais no Nascedouro foi um movimento de jovens que iniciou essa igreja, com John Wesley, foi as questões sociais que tocavam a Inglaterra na época. Então, essa é uma marca desde a nossa fundação. Desde o início, desde o nascedouro do movimento, ainda antes de se tornar igreja, a gente já tinha essa preocupação, tanto com as pessoas mais vulneráveis, com as mulheres, com as crianças. Então, essa sempre foi uma marca do metodismo. O metodismo no Brasil também é uma instituição que nasce privilegiando a questão da educação. Então, a gente tem pelo Brasil afora espalhadas muitas instituições, universidades, escolas, creches. A gente acredita que a nossa fé está vinculada com o ser humano no seu todo, né, de uma forma holística. Então, a gente pensa que a educação é um fator principal na construção de um mundo melhor. Essa semana, né, junto com os outros setores da sociedade, vem encampando essa luta. Não a violência contra a mulher. Basta a violência contra a mulher. Vamos chegar ao fim, né, dessa situação tão difícil que nós vivemos. E nós vamos fazer uma marcha no dia 8, sexta-feira, iniciando ali no ponto de 100 réis. É uma marcha silenciosa, é um protesto silencioso. Nós carregaremos cartazes denunciando a violência que as mulheres sofreram e sofrem ainda. Também sinalizando lugares de apoio para essas mulheres, telefones, possibilidades de socorro para elas, lugares de ajuda, né, para essas mulheres. É a nossa pequeniníssima contribuição para esse setor que sofre tanto. Como é que surgiu a Igreja Metodista aqui em João Pessoa? Nós somos uma igreja de missão, então ainda somos considerados uma região missionária no Nordeste. No Nordeste todo, inclusive em João Pessoa. Aqui no Nordeste ainda somos bem pequenos, mas a nossa igreja local, ela tem 42 anos, aqui em João Pessoa, né? Foi um movimento, a gente é nacionalmente conectado, não é uma igreja independente, é uma igreja conexional. Então, nós somos coordenados por uma bispa, hoje aqui no Nordeste, que é um fato também bem diferente, né? Uma mulher que coordena o Nordeste. E ela veio como missão das regiões Sul e Sudeste, plantada aqui há 42 anos, a igreja de João Pessoa.
Ela surge, é porque o surgimento dela é no Brasil em geral, mas em João Pessoa foi assim, missão que veio para ser plantada aqui. Entendi. Eu vi aqui que a Igreja Metodista está realizando a 4ª marcha pelo fim da violência contra as mulheres. Como foi que surgiu a primeira marcha até chegar aos dias de hoje? O que provocou a igreja a estar fazendo essa mobilização pelo fim da violência contra a mulher? Certo. Nós temos um movimento já maior, que é a Quinta-feira de Preto. Eu já ia lhe perguntar se essa cor era proposital ou não. É proposital. Eu tenho um bottom aqui, ó, que é Quinta-feira eu uso preto. Eu digo não à violência contra as mulheres. Esse movimento da igreja, não é um movimento que surgiu na Igreja Metodista, ele surge na África do Sul, e depois ele vai se disseminando pelo mundo. No Brasil, ele é encampado pelas mulheres da Igreja Metodista. Então, toda quinta-feira, as mulheres da Igreja Metodista, elas vestem preto e elas sinalizam essa luta pelo fim da violência contra a mulher. Isso já há alguns anos. Isso a gente se organiza semanalmente no Brasil inteiro. As mulheres da Igreja Metodista têm essa mensagem. Então, nas redes sociais, a gente sempre faz denúncias, no nosso Instagram, no nosso Facebook, que a gente não usa só para postar uma fotinha, mas a gente também usa ele para denunciar, né, esse pecado, esse crime e pecado. Então, a partir desse movimento, Quinta-feira eu uso preto, a gente entendeu que o 8 de março seria, apesar de ser somente uma data marcante, porque essa luta precisa ser diária, a gente entendeu que a gente precisava se manifestar de forma mais contundente. Né? Não é uma voz única, não é uma voz que se pretende com uma novidade. A gente quer simplesmente juntar a nossa voz a todos os outros setores da sociedade que estão fazendo essa denúncia também, dizer que nós somamos com eles. Então, a partir desse movimento, Quinta-feira eu uso preto, é que surgiu, vamos na quinta-feira, no dia 8 de março, fazer o nosso protesto de forma mais contundente, vamos às ruas, vamos dizer que a igreja ela tem algo para dizer, né? Que ela não está ensimesmada, que ela não está falando só do que é interior, mas ela se preocupa com a condição das pessoas, ela se preocupa com a situação de vulnerabilidade das pessoas, especialmente das mulheres hoje, né? Especialmente da mulher no mês de março, especialmente no dia 8 de março, quando todo mundo para, a gente também quer fazer parte disso. E quando e onde acontece essa marcha aqui em João Pessoa? Aqui em João Pessoa a gente se reúne no ponto de 100 réis, e a gente caminha, né? A gente chama de marcha, mas é uma caminhada, né? A gente desce caminhando até o Parque Solon de Lucena, e aí por ali a gente se distribui. E entre os transeuntes, nos sinais de trânsito também, quando os sinais ficam fechados, a gente sinaliza para as pessoas, né? Com os nossos cartazes, com as nossas camisetas, a mensagem que a gente foi ali para dizer. Esse ano, especialmente, os adolescentes, porque não é uma marcha só de mulheres, ela é pelo fim da violência contra a mulher. Mas a participação de todos. Homens, mulheres, sejam eles adultos, jovens, adolescentes. Nós temos agora, inclusive, imagens. Ali. E eu gostaria que a senhora pudesse estar narrando o que foi essa imagem aí, essa foto. Isso, ali nós já estávamos no Parque Solon de Lucena, e aí ele tem alguns cartazes nas mãos das mulheres, violência contra a mulher. Foi da marcha do ano passado? Foi da marcha do ano passado, isso mesmo. Ó, Ligue 180, denuncie, né? A gente tem essa compreensão, porque muita gente diz, você escolheu, agora suporte. Esse não é o discurso da gente. Né? Deus criou homem e mulher conforme a sua imagem e semelhança, portanto, dignos da mesma forma. Seres humanos dignos, eles têm a mesma dignidade. Então, assim, ninguém merece morrer, ninguém merece apanhar, ninguém merece ser subjugado, ninguém merece sofrer violência psicológica. Então, a gente quer dizer para todas as mulheres que Deus não criou elas para isso. Deus criou elas para serem tudo aquilo que Ele sonhou para elas. Pessoas dignas. Que coisa boa. Nós estamos conversando com a pastora Tayana Assis, ela que é a pastora da Igreja Metodista aqui de João Pessoa. Estamos, inclusive, conversando sobre a violência contra a mulher. É uma marcha, uma caminhada que a Igreja Metodista vai realizar aqui na capital, mobilizando várias pessoas. Então, você que está querendo participar, se una, se dê as mãos nesta causa. É uma causa nobre, é pertinente, é importante e que precisa realmente ser discutida não só no dia 8 de março, mas também
todos os dias. A gente vai a um breve comercial, em seguida voltamos ainda com a pastora para falar sobre esse assunto e muito mais. Quais os motivos que levam a agressores estar produzindo violência contra a mulher, seja ela adolescente ou a mulher já de idade mais avançada. Então é daqui a pouquinho aqui no Master News. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Master News de hoje, conversando com a pastora Tayana Assis, da Igreja Metodista aqui de João Pessoa. Ela que está falando sobre a caminhada pelo fim da violência contra a mulher, a 4ª caminhada, marcha pelo fim da violência contra a mulher, realizada pela Igreja Metodista aqui da capital. Falamos sobre alguns assuntos pertinentes a essa temática, quando vai acontecer, a sua programação, o surgimento da igreja, tanto no Brasil como aqui em João Pessoa, é uma igreja de missões. E a gente passa agora, nessa segunda parte dessa conversa, a falar sobre dados. Traremos depoimentos advindos da internet de pessoas que passaram pela violência e que se propuseram a estar falando sobre essa realidade que é emergente, que é urgente, que está aí, é uma realidade que está a todos os lugares, em todos os lugares, tanto aqui da Paraíba como do Brasil. Então, é uma temática que realmente requer de nós uma atenção, um carinho especial. As mulheres não só são acometidas de violência doméstica em casa pelos seus companheiros, como aquelas que também foram assassinadas. Quem não lembra da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, que um crime bárbaro que ainda está aí para ser desvendado. Então, são temáticas como essa que chamam a nossa atenção e que requer o nosso carinho para que temas como esse possam ser discutidos e muito bem lembrados, e que crimes como o de Marielle não possam deixar entrar para o esquecimento, que pessoas que Marielles estejam presentes em todos os recantos, tanto da Paraíba como do Brasil, que esteja presente essa temática, que a gente possa estar discutindo, com a finalidade, claro, de que o fim da violência contra a mulher, ela chegue ao fim, né? As mulheres não precisam estar passando por isso, né, pastora? Então, vamos falar um pouco sobre os dados. Como é que estão os dados da violência contra a mulher no Brasil e aqui? Algumas pessoas, durante essa semana, a gente falando sobre isso, algumas pessoas questionam, elas dizem, mas a Lei Maria da Penha não funciona e tudo, mas o fato de você ter uma lei específica para esse tipo de situação, faz com que a gente consiga ter uma noção maior, né, dos dados, ter uma noção maior do que está acontecendo. O Fórum de Segurança Pública, ele, 2018, registra que no ano de 2017, nós tivemos 60.018 estupros no Brasil. 2017, e 1.133 feminicídios, né, que é uma categoria talvez até um pouquinho nova. Nós tivemos 221.238 registros de violência doméstica, correspondentes a 606 casos por dia. São dados assim que a gente, às vezes, não tem dimensão de que estejam acontecendo, né? 4.539 mulheres foram vítimas de homicídio. Isso em 2017, são dados até... porque a gente sempre consegue ter um vislumbre um pouco mais anterior, né? Que faz a gente olhar para frente. Assim, são dados que você fala, parece que não é possível, né? Que isso esteja acontecendo diante dos nossos olhos. Mas são dados concretos, são dados reais. E o que a gente sabe é que, por exemplo, no caso de estupro, no caso de assédio, a grande maioria das mulheres ainda não denuncia. Ou seja, esses dados não são reais. O número de mulheres vítimas de estupro, de assédio, de violência, ainda é muito maior. As mulheres têm muita vergonha. Elas ainda se sentem culpabilizadas pelas coisas que aconteceram com elas, né? E muitas vezes, nós, inclusive, culpabilizamos as vítimas. Então, esses dados são alarmantes, mas eles ainda não chegam perto do que seja a verdade da violência contra as mulheres. Mas a senhora concorda que o sentimento do medo é uma prerrogativa para que essa barreira exista, que ela não procure a autoridade policial? O medo hoje ainda é um fator que inibe?
essas mulheres? E a gente talvez não consiga falar só de medo, mas a gente teria que falar de medos. Sim. Porque quando você chega a ter coragem, muitas vezes, de fazer uma denúncia, e você chega num departamento de polícia, muitas vezes, você é ridicularizada. Cadê a prova da violência sofrida? Né? Como é que você vai dizer sobre isso? E muitas vezes, a gente tem um caso recente, que foi o caso da Eva, que tomou um conhecimento nacional, né, e todos ficaram muito comovidos. Ela, aos 13 anos, tentou buscar ajuda e registrou queixa. O padrasto dela foi lá e fez a queixa ser retirada. E depois disso, ela teve que continuar até a sua juventude sofrendo os abusos dentro de casa. Então, assim, existem muitos medos. As mulheres ainda têm muitos medos, porque depois que ela sair dali, ela talvez se encontre com o seu violador ainda. Talvez ele seja aquele que sustente a sua casa, então ela tem medo. Ela talvez tenha um filho e ela tem medo pelo filho. Ela tem tantos medos que é claro que esse medo é um dos fatores que paralisam, né, as mulheres nessa denúncia. E a senhora acha que essa violência contra a mulher, o principal, quem são os protagonistas, aqueles que realizam essa violência com frequência? Seria, de fato, nessa estatística que a senhora acaba de nos dar aqui, que não é real, de fato, realmente não é, porque existem aquelas que ainda se escondem por detrás dos seus medos e de outros motivos pelos quais a gente desconhece. Mas a senhora acredita que nesse cenário de violência, hoje, os agressores são aqueles que estão mais próximos, são os companheiros? É muito louco, né? Porque, assim, a gente está no momento da nossa história que todos têm medo, né? A gente tem medo de sair na rua porque a gente tem medo de ser assaltado, a gente tem medo de uma série de coisas. Mas as mulheres têm um medo especial, que os homens talvez nunca compreendam. Elas têm medo de sair na rua porque elas são mulheres. Elas têm medo de andar sozinhas à noite, elas têm né? São várias situações. A gente tem, eu acho que o principal motivo é o machismo. E que a gente, a partir da nossa fé, considera um pecado. Que destrói, né, as relações saudáveis entre homens e mulheres. Nós temos um grande número de mulheres que são violadas fora das suas casas. Esse número é grande, realmente. Mas ainda o maior número de violências sofridas pelas mulheres está dentro das suas próprias residências. Maridos, companheiros, pais, irmãos, padrastos, tios, conhecidos, avós, assim, uma série de pessoas que são muito íntimas, que têm muito acesso, que violam, inclusive, meninas muito pequenas, né? Então, a gente sabe que os dados não são, né, totalmente reais, porque falta muito, não porque eles... só porque faltam mesmo, mas, além de toda essa violência sofrida fora, a gente tem um número altíssimo, que é das pessoas mais próximas. A violência doméstica, ela ainda tem um salto gigante, né, dentro de todo esse contexto de violência que as mulheres sofrem no Brasil. Trazendo um exemplo disso, que inclusive foi até, eu não posso dizer até que foi concluído com o julgamento de uma pessoa, né? Porque o sentimento de perca da mãe de Rebeca Cristina é imensurável, é para o resto da vida dela, né? Ela que teve a filha brutalmente assassinada pelo próprio padrasto, inclusive semana passada ele esteve sendo sentenciado a 31 anos de prisão em regime fechado pelo crime. Toda a Paraíba, inclusive, pôde estar acompanhando o crime que aconteceu com a Rebeca Cristina aqui na Paraíba. Como é que a senhora vê esses históricos de crimes como esse, com crianças, com adolescentes, que têm dentro de casa a figura de um padrasto como pai, talvez, mas que por detrás está ali maquinando o mal contra aquela criança? Para mim, assim, o combate, ele... onde parte o combate? Quando a gente vê as sentenças, quando a gente vê o julgamento acontecer, a gente sabe que não tem como reparar, né? Não tem reparação para esse tipo de coisa. Mas você sente realmente que há um passo. Mas, como eu disse no início, assim, para mim, não tem outro caminho que não seja a educação.
Essa semana passada eu conversava com uma amiga e ela estava dizendo de uma experiência, porque na comunidade de fé a gente tem muitos encontros e muitas experiências. De um pai que estimulava um menino de 4 anos, quando viu uma moça passar, a dizer palavras para ela de baixo calão, né? Então dizer, chamar ela de palavras mais quase pornográficas e tudo. E essa minha amiga falou para ele, ela também é pastora, disse para ele, você sabia que você está criando um abusador? Você está educando um abusador. Quando você incita o seu filho a falar do corpo, é uma criancinha. Então, para mim, a gente precisa mudar uma mentalidade. Para mim, parte é educação. A gente precisa mudar uma mentalidade da sociedade, de que os corpos das mulheres, eles são direito de alguém. De que os homens têm direito aos corpos das mulheres. De que eles estão ali para serem tocados. Essa semana eu vi numa rede social, alguém disse assim, a mulher sai nua, aí quando ela diz sim, é sim. E quando ela diz não, é não. Aí você fica tentando entender o que essa pessoa está dizendo. Aí alguém disse, é isso mesmo, quando ela diz não, é não. Não importa. Eu não ando nua, mas eu não acho que uma mulher que esteja menos vestida mereça menos respeito do que eu. O corpo é dela, a não ser que ela te autorize a tocar no corpo dela, ninguém tem direito de tocar no corpo dela. Mas existe uma ideia na cabeça das pessoas de que o corpo das mulheres é público, de que as pessoas podem ter acesso. Então essa ideia faz com que homens... Aí as pessoas dizem, porque é um monstro. Senta num grupo de 10 mulheres e pergunta qual delas em algum momento foi violado. A gente tem muitos encontros de mulheres, às vezes nacionais, inclusive a gente reúne 2.000 mulheres. E aí no final, às vezes desses encontros de ministrações, as mulheres vêm procurar a gente. Às vezes mulheres de 70 anos dizem, olha, eu fui estuprada a vida inteira pelo meu marido. Mas como ela foi estuprada? Sim, ela não queria fazer sexo, foi obrigada. Ela foi estuprada. Então existe um conceito, uma concepção de que o corpo da mulher é um lugar público, que as pessoas podem ir lá e mexer. Então isso não são monstros, são pessoas que são... Porque se todas essas mulheres que foram tocadas por monstros, então nós temos uma sociedade de monstros. Eu não creio nisso, eu creio que a gente precisa reeducar os nossos meninos, os nossos homens, para que eles se tornem homens dignos das mulheres que eles têm ao lado, das mulheres que eles se encontrarem com elas. Pastor, inclusive nós temos, a direção já acaba de nos avisar, que nós temos algumas imagens de alguns depoimentos de pessoas. Gostaria que, à medida que fosse passando, a senhora pudesse estar comentando esses depoimentos dessas pessoas que a gente vai exibir a partir de agora, na tela. Meu caso começou quando eu tinha 12 anos. A minha mãe era agredida, abusada, violada. Essa é a Mariana Gabriela. Ela está dando voz a uma história real de violência. Foi a história da Eva. A história da Eva, essa história que tocou a gente profundamente nos últimos dias. Então ela conta, né? Ela diz como o padrasto agia com ela, como violava a mãe e como depois de um tempo passou a violá-la também. E a violência, no caso dela, que é uma menina também de igreja. Eu não sei qual era o contexto da família toda, mas ela é uma menina de igreja. E a violência chegava ao extremo de violar o corpo sexualmente, mas fazia com que elas comessem muito e depois de vomitar, elas comessem o próprio vômito. Meu Deus. São coisas que você fala, não é possível, não é possível. Né? E aí um dado que eu vou trazer para você que é muito sério e que compromete muito a gente. E que eu acho que a gente precisa dar cara para bater também. 40% dos casos de violência contra a mulher, muitas vezes acontece dentro das igrejas. São mulheres evangélicas. A gente não sabe se os maridos são evangélicos, a gente não sabe se os maridos não são, mas isso é um dado que mexe muito com a gente. Porque talvez em algum momento a fé dessa pessoa colocada de uma forma errada, esteja trazendo para ele uma dimensão contrária do que seja o reino de Deus. Né? Um poder que ele acha que tem sobre essa mulher, a partir do texto sagrado, que permite com que ele viole essa mulher ou essas mulheres. Então, é uma coisa que faz a gente também olhar para dentro do nosso campo e pensar como a gente pode combater isso. Que medidas a gente pode tomar? Como a gente pode ser mais enfático, né? E se posicionar, tratar as mulheres para que elas se sintam também dignas de lutar por si mesmas,
né, e por outras mulheres também. E aí eu quero endossá-la, já pegando a deixa, interagindo com a senhora, que pudesse também estar respondendo esses questionamentos. Como é que a gente vai combater essa violência contra a mulher, pastora? A partir de que momento? Então, a gente precisa... primeiro, a gente precisa conversar sobre isso. Tem muitos assuntos que parece que são tabu, né? Sim. Especialmente dentro das igrejas. É muito difícil você encontrar um homem querendo discutir esse assunto. E como a igreja majoritariamente dirigida por homens, às vezes fica difícil conversar sobre isso. Parece que tem um corporativismo, muitas vezes, né? Então, eu penso que a conversa é um primeiro passo. A gente precisa conversar sobre o assunto, colocar isso na mesa. Quem são essas pessoas? Tratar essas pessoas, punir essas pessoas, colocar isso em evidência, dizer que a gente, como instituição, não concorda. Não concordamos, não podemos concordar, não podemos fazer parte desse sistema. Precisa estar claro para a sociedade que a nossa fé não é compatível com esse pecado, com esse crime. Não é verdade? Então, assim, eu penso que posicionar, conversar, dialogar, trazer o tema à tona e trazer para as mulheres, né, essa dimensão do cuidado, mostrar para as mulheres que a igreja é esse lugar confiável. Porque muitas vezes as mulheres têm medo. Eu acolho no meu gabinete muitas pessoas e elas dizem, pastora, eu só tenho coragem de conversar isso com a senhora porque a senhora é mulher. Então a gente precisa... Eu quero convidar os homens, né? Os pastores, que abram os seus gabinetes, que abram o seu olhar, que abram a sua vida, para que a gente possa juntos combater isso. Não é possível que a gente se cale diante dessa situação. Não é possível que a gente seja complacente com essa situação. Não é possível. A gente preza, né? O reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de solidariedade, é um reino de amizade. Não pode ser um reino onde a violência predomine. Então, acho que como instituição, eu acho que primeiro a gente precisa tirar essa venda, abrir a igreja, tirar isso como um tabu e abrir essa discussão para o povo. E trazer ensinamento para o povo. Trazer uma teologia que cuide das mulheres, que cuide das pessoas, que não permita mais que os homens se sintam no direito de fazer isso com elas. Pastora, a gente já estamos chegando já ao término dessa conversa. Eu passaria aqui todo o tempo, mas televisão é tempo e a gente precisa seguir com o programa. Eu gostaria de abrir o espaço para que a senhora pudesse olhar naquela câmera e estivesse conversando com as mulheres que estão nos assistindo agora. Deixe a sua mensagem, faça o seu convite para que as pessoas estejam participando da Igreja Metodista nessa ação de caminhada pelo fim da violência contra a mulher. No livro do Gênesis, o autor afirma que Deus criou mulher e homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Homem e mulher os criou. Nenhuma mulher é menos digna do que ser a imagem de Deus. Eu queria que você tivesse essa convicção, que você não se permitisse ser tratada como nada menos do que a imagem de Deus. Você é querida, você é amada. E você precisa encontrar essa dignidade. Eu não sei se hoje você está passando por uma situação difícil, se você está enfrentando um momento de violência, seja ela física, psicológica, seja ela o tipo de violência que for. Eu quero dizer que há para você um caminho, há para você um futuro, há para você uma história diferente, porque foi Deus que escreveu ela para você. E eu quero te convidar, você que está passando, ou você que conhece alguém que está passando, tem uma palavra que é sororidade, essa amizade entre as mulheres. A gente precisa estar juntas, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa ser ombro umas para as outras. Eu quero te convidar para, junto conosco, estar nessa marcha pelo fim da violência contra a mulher. Você é homem, você de toda a idade, que acredita que o reino de Deus é um reino de justiça e de igualdade, juntos, marcharmos pelo fim da violência contra a mulher. Obrigada, pastora, pela sua participação aqui no programa Master News. Quero já renovar o convite para estar voltando aqui à TV Master. Inclusive, eu recebi agora um chamado da Karina, a esposa do presidente da emissora, Alex Filho. Ela vai
convidá-la para estar participando da nossa rádio, a Rede Marcha, que nasceu há poucos meses, mas é uma obra aí do presidente Alex Filho, que está dando certo, dando voz, com certeza, ao povo que prega a palavra de Deus. Então, daqui a pouquinho, com certeza, ela vai fazer contato com a senhora. Muito obrigada pela sua participação. A gente vai a um pequeno intervalo comercial, em seguida voltamos, conversando com o advogado Franklin Soares sobre uma polêmica aí do carnaval, onde uma escola de samba, pode acreditar, uma escola de samba fez aí uma menção entre a disputa entre Deus e o diabo, onde o diabo venceria Deus. Então a gente vai discutir essa polêmica aí, se houver excesso de liberdade. Vamos discutir daqui a pouco, após o intervalo comercial, com ele, o advogado Franklin Soares. Daqui a pouquinho, aqui no Master News.